Olá, eu sou Alexandre Everton. Eu sou Silvia Barreto. E esse é o podcast 2 em 24. Aqui você aprende semanalmente a organizar eventos e ser referência no seu segmento de atuação. Mesmo? Que você esteja apenas começando. Bem-vinda, professora Silvia. Obrigada, Lê. Bem-vindo a todos. E hoje nós vamos falar sobre grandes eventos. Vamos falar sobre logística de grandes eventos. O tema de hoje eu acho que é muito interessante e muito procurado também pelas pessoas aqui no nosso canal, né, Pro? Sempre. Pensando, né, que nós estamos na época de carnaval, apesar que esse ano é um ano absolutamente atípico. Cara, infelizmente, eu sou Mocidade Alegre, já vou fazer o meu... Você já vai fazer o seu Exatamente, merchan. o meu merchan. Eu então, acho que esse é o primeiro feliz. ano que eu me lembro, você vai lembrar, que a gente não tem carnaval em fevereiro. É o primeiro. Como é que pode, gente, Brasil sem carnaval em fevereiro? Mas enfim, né? Então, pensando nesses grandes eventos, vamos pensar, né? Fórmula 1, Copa do Mundo, Olimpíadas. Que, de novo, né, gente? Jogos Olímpicos, a Olimpíada do ano passado já foi cancelada de Tóquio e tudo leva a crer que para esse ano também não terá, né? Que foi adiada para esse ano. Mas, enfim, o que nós estamos aqui é para tratar justamente sobre a logística, o planejamento logístico desses mega eventos, desses grandes eventos. E realmente, o que acontece? Eu acho que por que chama tanta atenção ali? Por que desperta tanta curiosidade das pessoas? Porque quem minimamente organizou um evento na vida, uma festa de aniversário, né? Sabe das preocupações, Exato. de tantas providências que você tem que tomar. Às vezes, né, você chega no dia do seu aniversário, você já tá cansado de tanta Morto. coisa que você teve que fazer. É o que acontece com noivos em casamento normalmente Muito, também, né? Eu sei porque no meu, só... Encerra a festa antes, por favor, eu não tô aguentando. Renata, que é minha esposa, sabe muito bem disso. Não, tanto que a gente sempre fala pros noivos, descansa, agora chega. Você tem que dormir, porque senão você não vai aproveitar o teu casamento. Então, assim, quando a gente pensa num evento menor, já sabe o trabalhão que dá, você imagina, exponencia essas preocupações e planejamentos e ações que você tem que adotar em mega eventos, né? Então você fala, gente, quem é que consegue entregar essa grandiosidade desse evento? A gente até começa a achar que esses profissionais são super-heróis, né? Têm capacidade de superpoderes, porque como é que dão conta de entregar algo desta magnitude? Não é? Acho que é por isso que desperta tanto a atenção das pessoas. Será que é possível? Como é possível organizar esses eventos? Não, legal. Para que a gente possa começar esclarecendo para as pessoas que estão assistindo a gente, eu acho que é legal a gente usar alguns exemplos do que são esses mega eventos. Quais são os tipos de mega eventos? Uhum. Alguns exemplos também. Legal. Nossa, a gente tem aqui só no Brasil inúmeros, tá? Vamos falar de Campeonato Brasileiro de Futebol, a gente pode falar da Festa do Boi de Parintins, Festa do Peão de Boiadeiro, Rock in Rio. É verdade. Rock in Rio. Mas enfim, então existem inúmeros outros, tá? A gente tem a Parada do Orgulho LGBT em São Paulo, enfim, Fórmula 1. A única questão, só que eu queria pincelar, né? Eu não vou entrar no detalhamento de nenhuma questão teórica aqui nesse nosso momento, até porque o tempo não nos permite, mas esse material super completo tá no nosso método, nosso curso 2 em 24, que é entender, né? Quando a gente fala de mega evento, entender que é uma forma de classificarmos o evento pelo tamanho do público. Mas olha que loucura, Lê, não existe um consenso, pelo menos aqui no Brasil, tá? Entre os autores, entre as associações, de regulamentar o que realmente define um mega evento. Alguns autores dizem que você tem que ter mais de 5 mil pessoas. Uma outra autora diz que tendo mais do que 1.000 pessoas já é considerado um mega evento. Outros falam que você são aqueles eventos organizados pela iniciativa pública, não pela iniciativa privada. Enfim, não existe assim um parâmetro muito claro. Várias teorias diferentes, né? Sim. O que eu gostaria só de destacar que tem um Código Brasileiro de Autorregulamentação de Eventos que foi preparado pela ABO, que é a Associação Brasileira das Empresas Organizadoras de Eventos. E nesse código eles definem mega eventos como, até vou ler aqui. São aqueles que geram grandes impactos econômicos, ambientais e sociais com alto grau de complexidade e organização,
alto grau de complexidade de organização e de visibilidade mundial, envolvendo um número expressivo de pessoas. Então, todos esses eventos que eu dei, incluindo o carnaval, né, principalmente o carnaval de São Paulo, do Rio de Janeiro, que por conta dos desfiles, mas também pensando na festa do Boi de Parintins, no Rock in Rio, ó, falei em sotaque, né, Rock in Rio, já pensando na exportação desse evento. São considerados mega eventos, tá? Então, como eu te disse, não tem essa especificidade, mas é pensarmos da seguinte forma: tem uma grande repercussão de mídia, tem uma complexidade de planejamento muito grande que não cabe improviso, entendeu? Aí você coloca à prova a capacidade técnica de um organizador de eventos para poder entregar eventos como esse, né? E não só do organizador, de toda uma equipe. De toda a equipe. De todos os fornecedores envolvidos, né? Então você precisa de um projeto, de um plano, você precisa de uma equipe muito capacitada, muito bem preparada, muito bem treinada para tudo isso. Então, tudo isso envolve logística, tá? Então, por isso, gente, que eu sempre falo, mais do que nunca, né? Eu defendo tanto essa necessidade da capacitação profissional. Aquela piadinha, quem faz evento é festa, faz festinha, coloca sempre no diminutivo. Fazer festinha já é difícil, né? Fazer uma festinha bem feita já é difícil. Mas chegar num nível de evento como esses que nós estamos citando aqui, não há espaço para improviso. Você tem que estudar, você tem que conhecer, você tem que entender os pormenores. Então, acho que esse podcast tem esse objetivo também, essa intenção de esclarecer melhor para as pessoas, né? Quais são esses principais pontos de atenção. Não, legal. Então a gente pode resumir de uma forma geral que para ser considerado um mega evento, mesmo não havendo um consenso entre os especialistas de uma forma geral, que tem que ter uma grande massa de público e um planejamento complexo, digamos assim. Sim. Que exija dos que tenham fornecedores especializados, que tenha uma gestão muito bem montada, então por esse caminho. Correto. Eu não gosto muito de definir que mega evento é só planejado e pensado na iniciativa pública, porque você pode, no caso do Rock in Rio, por exemplo, é iniciativa privada e você pode, é um mega evento. Lollapalooza. Grandes festivais de música, grandes shows, quando você traz um grande artista de renome mundial, você lota estádios 40, 50 mil pessoas, é de iniciativa privada, é um mega evento. Então, por conta do tamanho do público, por conta dessa complexidade, vai exigir uma infraestrutura, uma montagem desse evento digna, tá? Para que você faça essa entrega de sucesso coerente, correta para esse evento. Então, assim, o fato é também que, raciocina comigo ali, olha, quanto maior o público envolvido no evento, maiores os riscos envolvidos, né? Os cuidados com segurança têm que ser quadriplicados, né? Sim, porque uma coisa é você fazer um evento para 100 pessoas, né? A preocupação de rota de fuga, de acidentes, de preocupação com... Existem diversas categorias de risco. Mapeamento de hospitais próximos, tem todo um processo, né, logístico. Pra uma coisa é você pensar isso para 100 pessoas, outra coisa é para 100 mil pessoas. Chegada de veículos, entrada dessas pessoas, é tudo muito... Exatamente, porque é uma questão estatística. Se você tem 100 pessoas, você falar se 1% dessas pessoas se machucar, é um número X. Se você pensar nessas 100 mil, é muito maior, 100 vezes maior a quantidade de pessoas. Então, a tua preocupação é outra. Você tem que realmente ter um plano de segurança, você tem que ter o chamado plano de contingência. Grosso modo, só para simplificar aqui a minha fala, para quem nunca ouviu falar da palavra plano de contingência, é o famoso assim: e se acabar a energia elétrica? E se tiver um alagamento? E se tiver uma pane elétrica? Então, se você pensa em cenários, em possibilidades, e você já se prepara, você já deixa um plano orquestrado que deve entrar em ação, porque assim, para você não, como eu disse logo de início, não tem espaço para improviso,
né? Não há. Faz um gato pequeno aqui. Já não tem, né? Você já não tem muito. Faz um gato aqui, dá um jeito, bota um pouquinho mais de água aqui no vinho. Gente, brincando, né? Não tem espaço para improviso. E não dá para você ficar pensando, puxa, como é que nós vamos fazer agora? Você tem que entrar em ação imediatamente. Então, isso tem que estar pronto, planejado, né? Organizado. Aí tem gente que fala, nossa, Silvia, mas você está sendo pessimista para se criar plano de contingência. A gente não tem nada a ver com pessimismo. Com a vida das pessoas a gente não brinca. Segurança sempre em primeiro lugar. Então, você está preparado. É muito pelo contrário, você está sendo otimista. Você está se preparando para entregar o melhor evento possível. Portanto, profissionais que trabalham com mega eventos precisam conhecer a fundo sobre logística em eventos. Sem dúvida. Precisa conhecer sobre plano de segurança, precisa conhecer sobre plano de contingência. É por isso que a gente tem, curiosamente, né, não foi à toa que eu coloquei, um módulo inteirinho no nosso método 224 dedicado a falar de logística de eventos. Que vejam, elas são aplicadas, são conhecimentos aplicados para qualquer tipo de evento, inclusive os eventos menores, mas essenciais, fundamentais para grandes eventos. Quando você pensa nesses eventos todos que eu citei, você imagina a quantidade de pessoas circulando simultaneamente. São pessoas se alimentando, são pessoas indo no banheiro, são pessoas chegando, são pessoas saindo, pegando o carro no estacionamento, fazendo uma compra numa bilheteria. Então, são várias áreas, são vários pontos de atenção, como nós falamos, que precisam estar devidamente monitorados para garantir que a experiência como um todo dos participantes do evento seja a melhor possível ao longo de todo o processo. Imagina que alguns festivais de música as pessoas ficam 10, 12 horas. Tem alguns que as pessoas acampam, dormem, né? Você imagina todas as necessidades. Tem que pensar em tudo isso. Normalmente começa... já ouvi histórias de pessoas que acampam 30 dias na porta do local. Nos grandes shows, o cara... tudo bem, né? Assim, tá, a gente enfim, respeita. Exatamente. Mas essa é uma questão importante. Você fala o seguinte, mas o portão ainda não abriu, não tem nada a ver com isso. Sim e não. Tudo bem que a pessoa está acampada do lado de fora do estádio, onde vai acontecer o evento. Não é diretamente a sua responsabilidade. Mas se acontece alguma coisa com essas pessoas, ela vai manchar o nome do teu evento. Cai na mídia, enfim. Da mesma forma, Lê, presta atenção. Quando a pessoa está se deslocando, saindo da casa dela, para ir até o evento, o organizador tem sim que se preocupar com este trajeto que o público vai percorrer. Não importa se ele vai usar transporte público, vai usar, né, um aplicativo, se ele vai usar carro próprio, se ele vai a pé. A experiência do evento vai desde o momento que ele sai de casa até o momento que ele retorna à sua casa de forma segura. Então, você tem sim que entrar em contato com Corpo de Bombeiros da localidade, com Polícia Militar, com Serviço de Gerenciamento de Tráfego, não é tráfico, não. Tráfego, por favor. Como você bem mencionou. Também, né? Gerenciamento de tráfego também. Não tenha dúvida. Sem dúvidas. Né? Pensar realmente no acionamento de todos os hospitais próximos, né? Porque caso exista um sinistro, né? Como as seguradoras chamam, se tem grande parte do público sofre algum acidente, algum atentado, você tem que já ter esses hospitais avisados, ambulância, posto médico, etc, etc. Ou seja, Lê, não adianta, eu não vou querer resumir um curso inteiro, um módulo inteiro de logística. Eu só estou aqui chamando a atenção para a quantidade de detalhes que envolvem um projeto de um mega evento, que é para as pessoas terem ciência, né, do que é preciso ser feito para entregar um evento de qualidade. Mas assim, é super possível de ser feito. Não tem nenhum superpoder, nenhum super-herói aqui, mas é simplesmente das pessoas entenderem a demanda necessária para esses eventos acontecerem. Legal, legal. E o que significa logística? A palavra logística vem do grego, olha, veja só, que vem da palavra logísticos, que significa bom de cálculo. Você sabia que a palavra logística, inicialmente, ela era adotada pelos militares,
que usavam, né, de todo um planejamento para provisionar os equipamentos, as instalações dos soldados no campo de guerra. Então, tudo que os soldados precisariam para levar, né, para suas batalhas, envolvia justamente essa logística. E aí, o mundo dos negócios olhou lá para o que os militares estavam fazendo e falaram: uau, isso funciona. Já tem uma inteligência aqui incrível, de milhares de anos que são adotadas. Será que a gente não consegue aproveitar muita coisa aqui para o âmbito dos negócios? Dito e feito, foi o que aconteceu. Funcionou. É o mesmo racional, entende? Então, quando as empresas partem do princípio, olha, para esse meu produto e serviço chegar até o mercado consumidor, o que eu preciso fazer, providenciar para ter essa entrega? Logística. É a logística. Mas as pessoas muitas vezes relacionam logística somente com a parte de transporte. Mas é muito mais do que isso. É todo esse planejamento, é todo esse racional, é todo o cálculo, logístico vem de bom de cálculo, todo o cálculo que você precisa fazer, não necessariamente só numérico, para garantir a operação. Não, e até a própria empresa de logística, que é de transporte, ela tem um cálculo absurdo por trás, né? Exatamente. Ela tem que calcular o espaço, ela tem que calcular o tempo, ela tem que calcular a quantidade de pessoas que precisa para carregar. Sim, por isso o mesmo. Conceito, né? É exatamente isso. Mas hoje, muitas empresas de diversos setores têm, inclusive, um departamento de logística, né? Então, veio daí. Agora, depois... esse mesmo racional, esse mesmo aprendizado, esse mesmo conhecimento foi adotado pela área de eventos, porque, como a gente acabou de falar, para esses grandes eventos, você precisa também de um cálculo de quantidade de suprimentos, de instalações, de plano de contingência, de transporte. Como é que meu público vai chegar e vai embora? Como é que os meus fornecedores virão e vão embora, né? Como é que esse escalonamento dos fornecedores vai acontecer? Não adianta chegar todo mundo ao mesmo tempo. Exato. Não adianta. Caos. Você tem que orquestrar essa chegada, ordenar. Da mesma forma, pensar na desmontagem. O público vai embora, feliz da vida. Para quem está trabalhando, organizando, ainda tem muito trabalho pela frente. Não adianta o cara da terraplanagem chegar primeiro do que o cara que tem que desmontar a estrutura. Né? Exatamente, né? É logística... É mais fácil, né? A logística da desmontagem ela é mais simples porque é só olhar, é meio que virar o cronograma da montagem em si. Porém, tem alguns pontos de atenção que precisam. Eu diria exatamente isso. É a ordem contrária, Entre aspas, é um pouco mais fácil. Acho que a gente não tem tanto a pressão da expectativa de que dê tudo certo da entrega. Porém, o que você tem que pensar é que nesse momento de desmontagem também, porque a gente paga pela diária do uso do local. Se essa desmontagem atrasa, primeiro que impacta em custos. Outro fato, se a desmontagem não é bem feita, você pode quebrar equipamentos, materiais que incorrem mais custos. Outra questão, a questão mesmo de furtos, de roubos, de sumiço de material. Então isso exige um planejamento, um cuidado, principalmente dos produtores, porque são as pessoas que estão efetivamente lá, os profissionais, cuidando de todo esse processo, com muita atenção para garantir toda essa finalização. Por isso que uma dica que eu sempre dou é a seguinte, dica de ouro, presta atenção. $1 milhão. Quase isso. Você tem que ter lá uma equipe de produtores se revezando ao longo do evento, para garantir a montagem, a produção do evento em si, o acompanhamento do evento enquanto ele estiver acontecendo e da desmontagem. A equipe que você vai colocar na desmontagem, coloca uma equipe que esteja descansada, que não tenha participado daquela correria da produção do evento, porque no momento da desmontagem, você tem que estar com bastante foco, com o olhar apurado, descansado, para você observar todos esses pormenores, para garantir uma desmontagem bem feita. Exato, isso é essencial. Então, é o tempo todo, né, com essa preocupação, pensando na experiência do público, que seja a melhor possível, e que o desenrolar do evento aconteça da melhor forma. Então, assim, não dá para fazer um planinho, deixa eu sentar e fazer alguma coisa aqui, não. Exige realmente capacitação técnica, exige você
envolver profissionais e fornecedores especializados em diferentes áreas para poder fazer essa entrega. Legal, legal. E a gestão de logística, ela envolve desde a recepção até o atendimento e segurança das pessoas? Tudo, tudo. Então, quando você começa lá no pré-evento, montar o plano, o projeto do evento. Em grandes eventos, a gente tem uma etapa que a gente também chama do layout. Layout é você fazer o estudo do local do evento e identificar onde que você vai instalar cada uma das áreas do evento. Então, onde vai ficar, pensando num festival de música, onde vai ficar o palco principal? Onde vão ficar os palcos secundários? Onde vão ficar os bares e restaurantes? Os toaletes? Posto de informação, onde vai ficar a central quartel-general, que a gente chama, né, que é a coordenação geral do evento. Qual é a área da mídia? E assim por diante. Ou seja, você vai distribuir todos esses departamentos ou setores ou áreas dentro daquele espaço, pensando estrategicamente. Por exemplo, o público entra por onde? Ele já tem que entrar de cara para o palco principal. Depois, à direita, ele vai olhar, ele vai ver não sei o quê. Então, ele tem que se achar, ele tem que percorrer o evento da melhor forma possível. E não só no público. Se você pensa, por exemplo, nas áreas de alimentos e bebidas, né? Nos bares que vão estar distribuídos nesse local. Como é que vai ser a chegada dos fornecedores que vão fazer a montagem e a reposição dos itens? Eu não posso ficar passando no meio do público com um carrinho, levando gradado de cerveja. Outra, os banheiros químicos, né? Se eu tiver banheiros químicos, né? Aí o esvaziamento dos banheiros químicos vem através de um caminhão de sucção que gera um mau cheiro terrível. Você pode imaginar. Não dá para acontecer no meio do público participando. Então tem que ser no final do evento, no momento que eu tenha menos público para fazer isso. Mas onde esse caminhão vai ficar estacionado? Onde que ele chega? Você percebe? Sim. É uma estratégia de guerra, né? Que você tem que montar. Então, você monta esse layout prevendo exatamente tudo isso, né? Então, você realmente precisa de profissionais muito especializados para poder te auxiliar nesse sentido, para fazer todo esse cálculo e previsão. Portanto, a logística, ela vai pensar nessa distribuição, nesse provisionamento dos materiais, dos insumos, dos equipamentos, dos fornecedores, na desmontagem, na devolução disso tudo, no fluxo onde as pessoas vão circular ao longo do evento. Se está adequado, se não está. Você imagina? Você imagina? Como curiosidade, quando nós organizamos, né, aqui no Brasil a Copa do Mundo da FIFA, a FIFA tem alguns critérios muito rigorosos para garantir a segurança das pessoas nos estádios. E tem um critério importante que é, perdão, gente, que é a questão da dispersão do público. Então, se acontece alguma questão, o público tem que sair do estádio. O estádio tem que ser esvaziado em até, sabe quantos minutos, Alê? 5 minutos. Quase isso, 8 minutos. Você imagina você ter 50, 100 mil pessoas no estádio em 8 minutos. Esse estádio tem que estar vazio. Uou. Você tem que garantir rota de fuga para todo mundo. E mais, funcionários habilitados, capacitados. E mais, você tem que pensar nos portadores de necessidades especiais, nas crianças e tudo mais. Então, veja que isso é logística. Isso envolve cálculo. Isso envolve a análise do fluxo das pessoas. Isso envolve as pessoas saírem de forma segura, caminhando, sem ninguém atropelar outro. Percebe a importância disso tudo, né? Então, muitas vezes o público leigo que vai assistir um jogo no estádio, muitas vezes não se dá conta do que está por trás. Do que está por trás, de todo o planejamento, de todo o racional que foi necessário para garantir a realização daquele jogo, né? Muitas vezes a gente não sabe, de um grande festival, você chega, o palco tá lá, minha bebidinha tá aqui, vou no banheiro, tá lindo, que bom. Foram meses ou anos de trabalho intenso para garantir que aquilo acontecesse da melhor forma. E como eu disse já, você tem que ter os seus planos de contingência prontos para serem colocados em ação numa eventual necessidade.
A gente sempre fala, tomara que não precise usar. Como quando você faz seguro do carro, seguro da sua casa. Exatamente. Tô fazendo para não precisar usar, mas caso eu precise usar, eu tenho essa segurança, tá? Então, assim, é realmente bastante complexo. E quando a gente pensa em segurança, né, você tem que pensar também no atendimento médico de urgência. Não são todos os médicos capacitados para fazerem esse atendimento, Sim. tá? Eu compartilho lá no nosso curso, no Método 224, quantas ambulâncias, quantos postos médicos, quantos profissionais, quantos carros de polícia você tem que ter no evento, todo o arsenal que você precisa ter para garantir a segurança das pessoas. Não, incrível, incrível. E quais outros tipos de público que merecem atenção também, além de todos esses que você já citou? Muito bom. Primeiro, quando você tem artistas envolvidos, Nossa, né? aí é cruel. Por quê? Porque quando você tem essas pessoas que chamam a atenção, você tem que se preparar para o assédio do público, né? Então, meio que você tem que blindar essas pessoas, porque senão vira uma loucura. O artista não consegue nem chegar no local. Você tem que garantir... E muito menos sair, né? E muito menos sair. E quando ele chega no local do evento, minimamente você tem que ter lá o camarim, toda uma estrutura de apoio. Outro público, quando você tem autoridades públicas envolvidas, né? E quanto maior o nível hierárquico dessa autoridade pública, maior o cuidado. Também por conta do assédio do público, né? Tanto a favor quanto contra. Exato. E você tem que tomar cuidado para não deixar o seu evento virar um palanque político de manifestações assim por diante, né? Outro público que eu quero destacar, a mídia, a imprensa, que vai cobrir o seu evento. São profissionais que vão trabalhar, precisam de uma estrutura adequada, condizente, que forneça esse ambiente de trabalho favorável. Então, você tem que ter, por exemplo, um espaço, bancada de trabalho, internet e tal. E pensando em alguns membros da imprensa que usam aqueles veículos de... Como é que chamam? Veículos de transmissão, esqueci o nome certinho. UM, Unidade Móvel. Unidade móvel de transmissão. E você tem que saber onde vai estacionar com a antena e tudo mais. Precisa de um gerador próprio para isso. Normalmente chega para fazer os testes antes tem que fazer os testes antes para ver se o sinal pega, se não tem interferência, enfim. Sem dúvida, é isso aí. Então, são esses três públicos, né, que eu acho que merecem bastante atenção e destaque. E também os seus fornecedores. E aí, vejam que todos esses aqui você tem que ter um nível, né, de identificação, de cadastramento prévio. Se você for distribuir crachás, por exemplo, você pode ter crachás com cores diferentes, com escalas diferentes, para você diferenciar o seu público, cada um com uma coloração diferente, sei lá, alguma coisa assim. Para justamente equacionar todos esses públicos. Mas são esses 4 que eu destacaria como especiais. Legal. Outro ponto que eu acho que merece muita atenção é a questão da limpeza, né? Nossa, total. Num grande evento, a quantidade de lixo gerada é absurda, são toneladas e toneladas de lixo. Se a gente, né, eu acho que tem até uma pesquisa que eu li uma vez, eu não lembro a quantidade exata, mas eu sei que a gente, na nossa própria casa, semanalmente, é uma coisa... Só reparar na quantidade de saco de lixo que a gente tira, né? É isso aí. Então, imagine num evento dessa magnitude. Quais são as atenções especiais para esse ponto? Não, assim, porque isso pode ser uma tragédia, né? Pode acabar com o evento, literalmente, porque em várias questões, por vários motivos específicos, assim. Você sabe que a questão de um ambiente limpo, ela impacta diretamente na percepção de qualidade e de hospitalidade daquele espaço. Então, um ambiente, ele se torna inóspito, porque inóspito é o oposto de hospitalidade. Você tem que tomar um cuidado incrível com a limpeza. Então, contratar fornecedores especializados em grandes eventos. Um ponto importantíssimo de atenção são toaletes. Então, existem cálculos de quantos toaletes por quantidade de público, quantidade de funcionários aptos a limparem aqueles toaletes por tempo, por hora. E, assim e também uma quantidade variável, né? Porque tem diferença se o toalete é muito distante da onde está a área do palco. Isso, se é muito legal, bem colocado. Eu acho que tem várias diferenças, assim, com relação a isso. Não tem um número padrão, né? Existe um cálculo médio que você usa, mas esta sutileza tem de que analisar. saber
aquele banheiro é mais utilizado do que outro, ou seja, então eu preciso colocar mais colaboradores aqui para dar conta. Mas essa é uma questão, sem entrar em muitos pormenores, se isso realmente acontece, você teve um erro no seu layout lá no início. Porque se aquele toalete que está sendo pouco utilizado, ele não está atendendo uma demanda, ele está no local estrategicamente indevido. Exato, tá? exato. Boa. Mas sem entrar nesse pormenor. Gente, a quantidade de lixo é enorme, são toneladas. Então, assim como os banheiros químicos que têm que ser esvaziados em determinado horário, a retirada do lixo sólido, você imagina um caminhão de limpeza chegando, né, caminhão de lixo, no meio do evento fazendo aquele barulhão. Não pode. Então, você tem que orquestrar exatamente que horário que esse fornecedor vai chegar. Esse é um ponto. Segundo ponto, onde você vai deixar o lixo? Os sacos vão se aonde? Gera mau cheiro, né? É um risco químico, é um risco ambiental, do lixo, aquele líquido do lixo vazar, entrar no solo, atrair animais, né, peçonhentos ratos e baratas. Enfim. Não é só peçonhento, não. No caso de festivais, principalmente, né? 3, 4 dias. Não, você imagina. Não. Então, assim, é uma área específica só para a gente armazenar o lixo. Idealmente, você separar o lixo orgânico do lixo reciclável. Enfim, você precisa de um capítulo à parte só para falar da questão da importância da limpeza. Mas só para dizer que isso também faz parte do plano logístico. A escolha do local também é extremamente relevante e importante quando a gente pensa em mega eventos, né? Porque acomodar as pessoas, aliás, o local é onde a gente vai acomodar as pessoas. Que cuidados devem ser tomados na hora de a gente fazer essa escolha? Não são todos os locais que estão capacitados, aliás, né? Pouquíssimos são construídos, tirando talvez estádio de futebol, né? Ou mesmo arena, né? E mesmo assim, várias adaptações, principalmente quando é em campo, né? Sim, inúmeras adaptações. Sim, né? Exatamente. Então, a escolha do local, ela é essencial, ela é estratégica para você dar conta de acomodar todo aquele layout, todas aquelas necessidades que aquele determinado tipo de evento apresenta. É uma das primeiras tomadas de decisão do organizador de eventos para garantir a entrega desse evento. Agora, vamos pensar que alguns eventos, eles acontecem em áreas que estão devidamente construídas para a realização do evento, como, por exemplo, o sambódromo, para realizar os desfiles das escolas de samba, ou a Sapucaí. Que triste. Porque imagina uma Arquibancada cidade como B. São Paulo, né? Você fazia desfiles na rua, você para o trânsito. Mesmo a parada do orgulho LGBT, que acontecia na Avenida Paulista, ela já teve que ser distribuída em outro local, né? Ou deslocada para outro local, porque realmente traz um transtorno para a cidade. É muito, muito complicado, né? Transporte público, várias questões, né? Não, e a incômodo Paulista, dos moradores. É um local importante, onde tem muitos hospitais importantes da cidade ali localizados, não só na avenida, como nas imediações. Então, é um problema seríssimo, tá? Não adianta nem entrar nesse detalhe. Então, você precisa acionar todos os outros serviços, né? Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, mesmo o serviço de limpeza público, para dar conta desses grandes eventos. Então, assim, é uma das primeiras e mais importantes preocupações logísticas de mega eventos, é a escolha do local. Muito bom, muito bom. Chegamos ao fim desse podcast, mas antes eu queria te fazer uma pergunta. O que você recomenda, para quem quer aprender mais sobre esse assunto de logística? Qual é a sua orientação? Tem que estudar, Alexandre. Assim, você, como eu disse logo no início, eu vou reafirmar. Você não pode usar, né, da sua intuição, do improviso. Você precisa de capacitação técnica. Existem, assim, cursos de formação de produtores de eventos, que são aqueles profissionais que atuam na montagem e desmontagem do evento. Mas este olhar estratégico do evento, de entender todos esses pormenores, dessas decisões estratégicas, desse planejamento logístico, é um profissional capacitado, né? E o curso Método 2 e 24 justamente oferece essa formação, te ensina a montar esses planos, a entender todos esses pormenores. Você,
quando você vai alocar um espaço, né, você tem que ter, pelo menos saber que documentos que você precisa verificar no local, qual o seu checklist de segurança que você tem que observar, como é que você faz uma vistoria num local para eventos. Então, é conhecimento. Em síntese, é isso, né? Você tem que conhecer. Né? A gente está aqui falando do método 224, eu recomendo porque eu conheço a qualidade, conheço o conteúdo. Sabe da entrega. Sei da entrega. Mas é isso, tem que se preparar. É uma área incrível de atuação. Se é o seu sonho, vá atrás. É uma área que precisa de bons profissionais capacitados, tá? São poucas Tem as deficiência, empresas... muita deficiência. Tem sim. São poucas as empresas no Brasil habilitadas e com profissionais capacitados para esse tipo de entrega. Tanto que eu não vou citar nomes aqui de um festival. Tem um festival importante que acontece, festival de música. Eles trazem profissionais e produtores de outros países, tá? Da Bélgica, da Alemanha. Por quê? Eles não encontram profissionais aqui no Brasil. Então, existe sim enorme necessidade de profissionais nesse segmento. Fica a minha dica. Vai estudar, vai se capacitar, porque você tem uma área de atuação aí incrível para sua frente. Show de bola. Pro, muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você pela companhia. E só lembrar todo mundo que nosso podcast 224 está disponível em todas as plataformas digitais, Facebook, Instagram, YouTube, SoundCloud, Deezer e Spotify. Show. Qualquer lugar que procurar. Ou seja, quiser só escutar ou quiser nos ver também, existem as duas possibilidades. Exatamente, até a próxima. Até, obrigada, Lê.